Qual é o caminho do mago? O que uma pessoa precisa fazer para se tornar um mago? Será que basta ler os livros da Clavícula de Salomão? Será que basta aprender a fazer um recital mágico e isso já vai te tornar um mago capaz de evocar forças do universo? Tá bom, nós vamos falar sobre isso. Se você quer saber mais sobre o caminho do mago, fique comigo, é logo depois da vinheta. Quando nós começamos a estudar essa parte de religiosidade, religiões, sistemas mágicos, claro que o estudo de maneira histórica, ele é dividido em três partes. Uma é a cosmologia, que cada religião, cada sistema filosófico tem uma cosmologia própria para explicar, de repente, a formação do universo, e você vê muitas coincidências em muitas dessas explicações. Você vê também a escatologia, que já é uma parte da pesquisa científica, não menos necessária, porque estão as escavações que são feitas, né? Então entra uma parte também de pesquisa, de ciência, de parte científica, né? De arqueologia também, onde vai comprovar aquilo que foi dito. E a parte mais importante para todos aqueles que são místicos, magos, pesquisadores, que gostam da experimentação mística, que é exatamente a exegese. A exegese é aquilo que o mago, que o místico faz. Ele aprende pelo caminho da experimentação mística, da experimentação científica também, por assim dizer. Bom, mas eu não quero ficar falando dessas coisas chatas e tudo mais, porque eu sei que isso aí vocês fazem uma pesquisa e vocês vão encontrar. Mas eu quero falar daquilo que eu pensei quando eu pus na minha cabeça, falar, eu quero ser um mago, o que eu achava que era importante. Veja bem, nós estávamos enfrentando, quando criança, forças trevosas. Sofri muito com isso. Cheguei a falar, quando era pequeno, ainda jovem, eu vou enfrentar, eu vou aprender e vou ensinar as pessoas também um pouco sobre isso. Só que aí é um caminho muito, muito longo e você não sabe muito bem qual a direção seguir. Então eu comecei a pensar, dividindo a minha mente, da seguinte maneira. Primeiro, eu entendi que eu precisava adestrar a minha mente. Então eu fui um ávido leitor daquele livro, O Poder da Mente Humana, um livro maravilhoso, que eram vários fascículos, né, que a gente adquiria, e de vários autores, inclusive, e que você aprendia a trabalhar a sua mente. Depois você começa a fazer uma pesquisa, claro, Allan Kardec, espiritualidade, livros espíritas, livros espiritualistas, você começa a estudar, você começa a abastecer a sua mente de informações. Mas não para por aí. Por quê? Porque os espíritos também vão nos ensinando, vão nos dando dicas importantes do que a gente deve fazer para poder aprender. Claro que quando eu cheguei nos meus 16 anos, e eu cito inclusive alguns casos, eu comecei o meu real desenvolvimento mágico, que foi exatamente com o místico libanês chamado Jorge Isaac. E daí para frente a minha vida mudou drasticamente, porque eu comecei a perceber que aquele mundo mágico que eu achava que era um faz de conta, eu achava que existia espíritos, mas não a magia daquela maneira que eu aprendi com aquele sujeito. Não era um cara elevado espiritualmente, nem nada, era uma pessoa simples, mas tinha uma bagagem tremenda e conhecia muita coisa. Então, dos 16 aos 19 anos de idade, eu aprendi tudo o que eu pude. E não parei por aí.
Já que estava aprendendo com uma pessoa que tinha uma certa dificuldade, até porque era estrangeiro, em me explicar as coisas, eu comecei a fazer o estudo mais básico que existe, através dos livros ocultistas famosos. Claro, Blavatsky, Eliphas Levi, Papi, enfim, todos. Era um ávido pesquisador naquela antiga livraria que existia, acho que era na Rua Pamplona, depois mudou para a Rua Augusta, que era Zipac, tá? E aí eu era um frequentador dessa livraria e comprava tudo que eu podia e tentava compreender os mistérios. As práticas comecei a ter graças ao Jorge. E assim fui até os 19 anos de idade, quando, pouco tempo depois, entrei para o Exército. Bom, mas a vida ela seguiu e logo depois eu continuei as minhas pesquisas e foi quando eu resolvi ganhar o mundo, fazer iniciações, e eu já tinha muita informação que eu tinha pesquisado. A antiga revista Planeta, quem não lembra, quando naquela época de ouro que tinha tantas informações, eu vi alguma coisa que era em outro país, eu queria entrar em contato, eu ia lá, peguei a mochila nas costas e ganhei o mundo. Fiz muitas iniciações, caminhei por diversos caminhos mesmo, porque eu queria aprender. Mas não parava por aí não. Entrei na Ordem Rosa Cruz, Ordem Civil e Militar dos Cavaleiros do Templo, Ordem Templária, isso mesmo. Adentrei ao mundo de Telema, eu queria compreender, e adquiri um livro que era a Sagrada Magia de Abramelin, o Mago. Eu tinha visto um comentário desse livro exatamente numa revista Planeta, um comentário feito, inclusive, pelo Paulo Coelho. E aí eu falei, não, eu tenho que comprar esse livro, eu preciso aprender. Comprei o livro e, para minha tristeza, o ritual só poderia ser feito quando você atingisse 25 anos de idade. Falei, caramba, eu tenho 19 anos ainda, vou ter que esperar 6 anos para fazer essa magia. E comecei a ler o livro era numa versão espanhola, da editora Humanitas, e é um livro que tenho até hoje guardado aí, e comecei a fazer uma pesquisa intensa em cima desse livro. Comecei a pesquisar. Por quê? Porque era um livro que te dava poderes especiais, era um livro que te dava forças, magias, coisas que você poderia fazer, e já que eu tinha visto tanta coisa, eu falei, isso deve ser verdade. O livro propunha que você poderia voar com selos mágicos, que você poderia aparecer, desaparecer. Não é possível. E tinha uma técnica, tinha uma coisa mais profunda dentro daquela mística. E que você tinha que fazer um preparo de 6 meses antes de realizar a magia, que era o contato com o seu sagrado anjo guardião. Após esse contato com o sagrado anjo guardião, aí sim você poderia evocar os 4 príncipes infernais, e a partir dessa evocação você teria acesso a todos os outros espíritos de classe demoníaca, e inclusive teria 4 guardiões à sua disposição, graças ao seu sagrado anjo guardião. Esses 4 guardiões iriam revezar na sua proteção e para atender nas suas necessidades aquilo que você mais quisesse. Poxa, eu vou fazer esse ritual, né? Enquanto isso, não parei por aí. Continuei estudando, continuei evoluindo dentro do caminho espiritual. Tive muitas vivências, né? Entidades da Umbanda, Quimbanda, sabe? Comecei a aprender tudo realmente que eu podia e viver todo tipo de experiências possíveis. E o melhor de tudo, né? Comecei a fazer curas espirituais graças ao trabalho que eu já vinha desenvolvendo. Não, era mente sana em corpos sanos, artes marciais, estudos da mente, tudo aquilo que pudesse ser importante, eu queria estudar e queria aprender. Não podia se basear só numa leitura de revista ou naquilo que as pessoas me falavam. Eu precisava ir adiante. E nós tínhamos aquelas reuniões na Ordem Templária, onde discutíamos ocultismo, esoterismo. Como eu já tinha um monte de experiências que eu tinha vivido, eu percebia que as pessoas, que estava faltando sabor e cor nas informações das pessoas, porque se limitava exatamente aquilo que estava nos livros e não
nas experiências. E dos 19 aos 27, 28 anos de idade, eu vivi muitas experiências. E não parou por aí, mas experiências de cura e tudo mais foram vividas nesta época, quando eu tinha um grupo que me acompanhava. Bom, pouco tempo depois, eu fui embora, parei um tempo, tinha a ideia de montar uma escola esotérica. Mais lá na frente, vocês já conhecem a história, gravei um vídeo aí com a Gisele, quando nós montamos a escola, onde a Gisele, de maneiras diferentes, teve também as suas vivências. Entrou na Ordem Telêmica Golden Dawn, enfim, diversas organizações, a Sociedade Wicana, enfim, diversas segmentações, né, União do Vegetal, enfim, muita coisa que ela vivenciou por conta dela, né, ela teve o caminho dela, eu tive o meu. Quando nós nos juntamos, foi a união de dois caminhos e foi uma coisa bastante forte. Mas o que eu quero dizer é que quando eu atingi 25 anos de idade, eu realmente realizei, me preparei 6 meses, né, trabalhava, mas ao mesmo tempo desempenhei tudo aquilo que era necessário, preparei um quarto no fundo da minha casa, que era exatamente para as práticas mágicas. Preparei tudo que eu precisava e fiz o ritual com 6 meses. E fui percebendo que muito do que estava sendo dito lá no livro não era exatamente daquela maneira, mas favoreciam outras coisas de maneira diferente. Então não era bem como o livro ele dizia que você podia fazer. O voo era uma projeção astral. A invisibilidade, sim, era possível, porque é como se fosse uma capa de energia que em determinado momento você conseguia fazer para que as pessoas não te vissem. Enfim, muitas coisas eu constatei serem verdadeiras, outras eram um pouco de exagero, claro, sem dúvida nenhuma, né? Infelizmente é a questão dos grimórios, mas valeu de experiência para perceber que a maior parte do que falava no livro não era verdade, tá? Apenas uma pequena parte a gente conseguia realmente realizar. Mas tudo bem, valeu como experiência, mas não parou por aí. Eu segui em frente. Em 1999, eu assumi a Society Order do Templo Oriente como cabeça externa da ordem. Foi outro grande aprendizado num teste que eu fiz com o grão-mestre da ordem, que eu me projetei à casa dele e passei algumas informações para ele, né, coisa que outros não tinham conseguido passar, e aí esta prova de fogo me tornou cabeça externa da ordem. O que eu quero dizer para vocês é que o caminho do mago não é um caminho que você escolhe porque, não, eu sou um mago porque eu li um livro, eu li a Clavícula de Salomão. Não é nada disso. Você é um mago porque você tem uma linha ascendente. Então eu adquiri esta linha ascendente em 3, 4 tradições. E que a tradição mais comum, né, que todo mundo conhece, era a tradição da Society Order do Templo Oriente, da Astro Argento, da qual eu tinha o David Besso como minha linha ascendente, o Marcelo Ramos Mota, que tinha sido o mestre do Paulo Coelho, né, do Raul Seixas e de outras pessoas que eram muito conhecidas aí neste meio mágico do Brasil, no meio ocultista do Brasil. Tá? E aí você vai seguindo, né, o Carl Germer, e a linha ascendente vai chegando até chegar em Aleister Crowley e dali dos mestres também do Aleister Crowley. Então era uma linha e era o que se estudava naquela época. Todo mundo entrou por esse caminho. Por quê? Amor era lei, amor sob vontade. Ué, se a palavra era amor, então era uma coisa boa. Só que a coisa não era bem assim. Porque muitos sistemas mágicos que você faz, que você acha, é legal, é bacana, nossa, o cara tem um conhecimento e tudo mais, te lança exatamente naquilo que a gente chama de ordalhas do conhecimento. E as ordalhas do conhecimento te levam exatamente a enfrentar problemas que de repente você ainda não está pronto. Quer dizer, não que você não esteja pronto, mas que você não quer enfrentar naquele momento como uma forma de purificação espiritual. Então foi o caso exatamente de Telemann. E por isso mesmo, anos depois, quando eu me desliguei da corrente telêmica, eu informava as pessoas, falava, a não ser que você queira enfrentar as ordalhas do conhecimento do sistema telêmico, né, eu aconselho que você não vá por esse caminho. E assim nós fomos evoluindo.
O que é muito digno de nota e muito importante dizer também é que na IE Caminhos da Tradição nós seguimos a linha luciferiana, mas não é a linha luciferiana satanismo, cruzes invertidas, missa negra, nada disso. Era Pite Sofia, né, a tradição da serpente, de Janus Lucífero, o portador da luz e do conhecimento, nada a ver com a figura diabólica dos luciferianos, tá, do bispo Lúcifer de Cagliari, que começou a fazer práticas negativas, né, onde São Jerônimo acabou associando o nome dessa entidade ao diabo e assim por diante. Tá? Não tínhamos nada a ver com isso, só que o nome ele passa a ter força de acordo com aquilo que você direciona o pensamento. E claro, quando você fala o nome desse sujeito aí, tá? Existe uma corrente que induz a um pensamento, que se forma uma egrégora, muito mais para satisfazer os desejos humanos do que como uma forma de conhecimento e iluminação espiritual. Quem quer conhecimento e iluminação espiritual? Não. Todo mundo quer a solução imediata para os seus problemas. O que as pessoas não sabem é que quando você está desenvolvendo por um caminho espiritual, essas soluções elas vêm, tá, como consequência da evolução no caminho, deste aprendizado. Tá? Então aí chegou ao ponto-chave da questão. Eu mencionei Ars Goécia. Ars Goécia, sim, porque fiz um trabalho junto com a Gisele, onde evocamos 72 demônios da Goécia. Fizemos um trabalho muito profissional. Nós temos o nosso material que data lá de trás, baseado nas clavículas do Salomão, com auxílio dos espíritos, nossos espíritos familiares, de todos os trabalhos mágicos que a gente executou lá atrás, para desenvolver inclusive um curso sobre isso. Nós somos os percursores e a Gisele foi a tradutora principal de 20 grimórios. Tá? Então nós tivemos uma bagagem muito grande que nós trouxemos para IE Caminhos da Tradição. E muita gente que inclusive está hoje aí no canal Universo Mágico, outros mais comprovam isso. E eu posso comprovar que muitos daqueles magos e tudo mais, que falam, eu sou o mago lá da época tal, começaram a sua magia, na verdade, comprando no sistema PagSeguro, lá da IE Caminhos da Tradição, porque tem lá o histórico de todas as compras e o nome da pessoa e qual curso que a pessoa comprou. Curso de Goécia, coisas assim desse tipo, Anel de Salomão e assim por diante. Tá? Que era um precinho até acessível, não era nada exorbitante, até porque nós sempre tínhamos em mente que a gente queria ensinar, porque o curso que nós começamos a ensinar magia era o curso básico, e o curso básico não é tão básico assim, seria equivalente a um curso de quase 600 páginas num livro, se fosse transformado num livro. Aí nós fizemos todo esse trabalho, e a cada curso presencial, nós executávamos 2 por ano, inclusive executamos um, que foi o nosso primeiro, foi o Percursor, tá? Que foi exatamente num templo maçônico em São Paulo, tá? Que não se chamava curso de Goécia, e sim arte mágica de conjurar, que se transformou no grimório da escola, ensinando como você contatava com as forças superiores, Deus, Adonai, os elementais, os guardiões dos 4 pontos cardeais, tá? Os arcanjos também dos dias da semana e tudo mais, para só então, a partir disso, você fazer um ritual de Goécia, para de repente tentar buscar algum tipo de favor com essas entidades. Tá? Nós fazíamos inclusive o ritual, nós vamos mostrar para vocês, tá? No sistema de Almaden, que é o sistema de evocação dos anjos, mas isso nós vamos falar num outro vídeo mais aí para frente, tá certo? Eu estou apenas dando um introito para vocês que nós nunca fizemos um ritual de Goécia sem antes evocar na bola de cristal, através desse sistema, o arcanjo do dia. E isto era muito importante para que no ritual corresse também tudo bem e não houvesse nenhum tipo de problema. Afinal de contas, nós temos pessoas leigas que estavam participando pela primeira vez de um curso, e olha, teve muita gente que... Na verdade, pessoal, quando o arcanjo ele se manifestava,
a força do arcanjo era muito, mas muito mais poderosa do que a evocação da entidade, seja ela qual fosse, que nós trazíamos nos nossos cursos, tá? No curso de Goécia, por exemplo, tá? Claro que a gente escolhia uma entidade, que a gente entendia que era uma entidade mais branda, mais tranquila, e fazíamos a evocação daquela entidade, tá? Era quase que um trato que a gente tinha com aquela entidade. Mas, paralelamente a isso, a gente foi desenvolvendo todo um trabalho e toda uma corrente. Claro, pessoal, que quando você vê, você está fazendo esse tipo de trabalho, muitas pessoas que vêm dentro de um curso são mal intencionadas. Até pessoas que entravam para a nossa Irmandade, entravam mal intencionadas, não no sentido, mas mal intencionadas porque buscavam conhecimento para fazer o mal, para eliminar pessoas que não interessavam mais na vida delas, para afastar inimigos ou destruir os inimigos da pior maneira possível. Então as pessoas buscavam este tipo de energia. E claro, isto contamina uma energia de maneira geral, quando você quer seguir em frente por um caminho de elevação espiritual, de ascese, de evolução, de iluminação e de conhecimento. Claro, é completamente diferente. Mas o nosso conhecimento, pessoal, eles não vêm só de livros ou disso, vem das evocações, vem dos trabalhos mágicos que nós fizemos, inclusive os trabalhos que fizemos para ajudar as pessoas, cujas histórias estão aí narradas no canal Universo Mágico, que vocês podem verificar. São todas histórias verídicas, com testemunho de pessoas que estão ligadas a nós até hoje, tá? E que participaram de cada um desses eventos. Não é nenhum evento, não é nenhuma invenção, tá certo? Então veja, o que eu quero chegar no ponto para dizer para vocês é que as pessoas acham que é fácil, acham que é só pegar um livro e acham que é só dizer um mago. Não é. Para você se chamar de mago, para começo de conversa, você tem que ter ascendido nas esferas da Cabala, tá? Um mago é um 9º grau na esfera da Cabala. É um 9º grau. Significa que você atinge o 10º grau, você já é o Ipsíssimos. Então, o 9º grau, você deixou de ser um Magister Templi, ou seja, um mestre do templo, e você passou por aquilo que a gente chama de Dat, que é a esfera do conhecimento, é o abismo, tá? E nesse abismo, todos os seus defeitos, você vai se defrontar, cada um deles. E você já começa fazendo isso dentro do trabalho nas esferas da Cabala, né, que são os Clifó. Mas os Clifó, eles são cascões sem aparência. Eles refletem exatamente os seus vícios, né, aquilo que você tem de ruim. Então você tem que suplantar isso em você. É um trabalho muito místico que você faz para vencer tudo isso e depois conseguir atingir esse objetivo de estar na tríade superior da Cabala, tá? Então a palavra mago, quando você fala, você automaticamente você está atraindo para você a ordalha do grau. Então, quando uma pessoa ela se intitula mago sem ser, ela está atraindo a ordalha de um mago. Quando ela atrai a ordalha do mago, ela passa a ter diversos tipos de reveses que ela tem que enfrentar. E se ela atingiu aquele patamar, aqueles reveses são fichinhas, são fáceis, né? Você consegue transcender cada um dos problemas, porque muitas coisas você vai deixando para lá. Coisas que de repente são tão importantes para as pessoas, a gente já não dá tanta importância. Então veja, isto é um caminho sério, é um caminho trilhado. Agora, veja, quando nós paramos de trabalhar com a Goécia, por conta dessa subversão e por percebermos que a maioria das pessoas não estava pronta e nós tiramos esses cursos do ar, nós deixamos de ganhar uma fortuna, porque era muito vendido. Nós somos os pioneiros, todos nos buscavam, inclusive para fazer o curso presencial. Nós paramos com tudo. Pegamos peças de ouro e prata, dinheiro que foi ganho, não com os cursos em si, mas com coisas que nós pedimos para essas entidades, dinheiros que estavam depositados, nós doamos tudo para a caridade, pessoal. A gente pegou essas peças aí, essas peças foram lançadas no mar, porque nem derretendo
não dava para aproveitar para outra coisa, porque era um metal consagrado no horário planetário, etc. E só que consagrado pela força dessas entidades. Então tudo isso nós nos desfizemos, tá? E recomeçamos exatamente pelo lado certo, que é o quê? A busca da luz e do conhecimento. Por quê? Porque nós chegamos à conclusão que tudo que se trata dentro da espiritualidade com a força das trevas, as forças das trevas, elas falam com você e tudo que elas trazem para você realmente não é nada de bom. Agora você imagina, você como uma pessoa comum, uma pessoa até bem intencionada, mas como todo mundo, tem os seus defeitos, sem dúvida nenhuma. Aí você evoca um ser que vai aproveitar e vai explorar os seus defeitos. Você acha que isso aí vai dar bom resultado? Você acha que eles, percebendo que você é um ser ainda incompleto, que você não teve uma iniciação em ordens sagradas, que você não teve um preparo de anos e anos e anos para você chegar naquele ponto, você acha realmente que aquela entidade vai te obedecer? Não vai te obedecer, pessoal. Agora, o que nós percebemos? Que tudo que você pede dentro da magia angelical, que foi o nosso primeiro livro escrito, tá? Você é atendido. Tudo que você pede para as divindades superiores, você é atendido sem moeda de troca, tá? A única coisa que você dá em troca é a sua devoção e o seu amor pelo conhecimento, pela evolução, pela luz. Então, essas coisas, sabe, picuinhas de internet, coisas assim desse tipo, inimigos, isso vai ficando para trás, pessoal. Isso para a gente já não tem mais importância. Para nós não é realmente importante. A gente já transcende a tudo isso daí. Isso realmente não importa. O que importa é que a gente possa transmitir um caminho de crescimento espiritual pleno para as pessoas. E é isso que a gente faz aqui no canal Universo Mágico, tá? Este é o primeiro vídeo de muitos, nós vamos falar muita coisa ainda, tá? Eu acho que abusei um pouquinho do tempo, tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa um like aí pra gente. E você que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva, aperta o botão, não vai pagar nada, aciona o sinetinho aí e vamos pra frente, pessoal, pro alto e avante, como fala o Super-Homem. Vamos em frente. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.